O Religária de hoje conversa com o professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC Minas, Wellington Teodoro da Silva. Nós estamos falando sobre qual é o papel do historiador face à investigação sobre uma igreja, como é o caso da Igreja Católica. E eu deixei a questão no final do primeiro bloco, professor Wellington. O historiador, né, você falou de um resquício positivista na nossa tradição de investigação no Brasil. Quando o historiador vai tratar, né, temas concernentes ao catolicismo, ao cristianismo, a uma religião, né, de modo geral, ele abdica, né, dos pressupostos, ou deve abdicar, ou não, dos pressupostos propriamente teológicos, doutrinários, né, dessa igreja ou dessa tradição religiosa, e se não, né, o que e como, né, o historiador, não sendo, né, um especialista teólogo, né, ele faz com esse conteúdo. Faço essa pergunta em função dessa autocompreensão, no caso da Igreja Católica, né, como tendo uma dimensão estritamente religiosa, mas também política e cultural no cenário planetário. O catolicismo, por isso que é tão complexo, né? É uma instituição cujo o líder, ele cumpre dois lugares, né? Um lugar de chefe político e um lugar de chefe religioso. Então, é muito difícil fazer uma distinção da natureza, em alguns momentos, uma distinção da natureza religiosa do discurso para a natureza política do discurso. Isso para nós parece ser algo estranho, mas veja, os muçulmanos lidam com isso muito bem nos países muçulmanos, né, onde o chefe político, ele é também um chefe religioso e onde o edifício jurídico, ele está assentado em cima da fé, o Corão. Né, o Corão legitima o edifício político. O Estado de Israel também, ele é um Estado que se legitima religiosamente, né? Então, não há nenhum estranhamento quando pensamos essas realidades, né? A tradição do Ocidente, em geral, rompeu com... A nossa tradição, ela rompeu o processo de secularização, mas é curioso que o próprio processo de secularização, ele é nativo do cristianismo. Quem prepara o grande pedagogo da modernidade é o cristianismo, sim, não é? Maurice Godilac, ele diz sobre um texto muito interessante sobre as origens da modernidade. Ele remonta a Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o primeiro moderno, primeiro a dividir as duas cidades, a primeiro a elaborar uma compreensão do tempo que nós temos hoje, a nossa compreensão temporal de Santo Agostinho. E no tempo de Santo Agostinho, modernus, com o S no final, era o cidadão romano que se convertia ao cristianismo. Então é até curioso pensar o espanto, em alguma medida, o espanto que a modernidade causa à Igreja Católica, porque pensando a modernidade como nós estamos pensando sim, é plausível propor, é bastante razoável, sim, propor que a modernidade é uma criança, filha do cristianismo, né? Eu penso, até me lembro agora de Max Weber falando sobre o papel do judaísmo frente às religiões mágicas e como que o cristianismo também herda isso. Sim. Né, para estender ainda mais essa questão. Sim, né? O texto dele sobre a psicologia das religiões mundiais, ele é pródigo em elementos que nos permitam compreender isso. Também o clássico, a ética protestante, o espírito do capitalismo também nos permite também, que é um clássico da sociologia, sim, né? Agora, se o cristianismo... Só uma coisinha, pois não, professor, uma claro, coisa muito estranha, claro, desculpa eu estar falando talvez em excesso, mas é muito estranho, conversando com uma colega socióloga, veja, os cursos de ciências sociais, eles estudam Weber, mas não estudam, a não ser quem se interessa por religião, a obra do Weber sobre religião. Ora, mas a obra do Weber sobre religião, ela é necessária para compreender todo o raciocínio do Weber. São algumas estranhezas que nós vemos por aí, né, que faz a academia ficar de calças curtas. Mas seu comentário vem muito a calhar, porque, veja, se o cristianismo, no caso do Ocidente, exerce tamanha influência para a conformação da cultura, né, o que é que passa, né, que ele é ocultado como esse co-formador, co-elaborador, você disse anteriormente, né, da cultura.
dizer, passa algo na tradição do Ocidente em que esse pai ou mãe, né, precisa ser negado e ocultado? Tem uma frase falando desse tema que eu achei interessante quando eu vi, do Mao Tse Tung, né? Pegar alguém bem distante de nós, assim, geograficamente, de compreensão de mundo, perguntaram para ele assim, o que você pensa sobre a Revolução Francesa? Ele disse, é muito cedo para dizer alguma coisa, são apenas 200 anos, né? Então, numa compreensão histórica que proponha um arco temporal maior, que deve ser uma boa compreensão histórica, quanto maior o arco temporal, melhor a compreensão. Esses 200 anos é um momento de um salto do humano, mas que ele ainda parece não ter se acertado muito. Sim. Porque é uma coisa curiosíssima, Augusto Comte, que fundou o positivismo, fundou uma religião positivista. É só digitar lá no Google, na internet, religião positivista Brasil, e vocês verão a religião da humanidade, igrejas positivistas aqui no Brasil. Sua obra, Catecismo Positivista. Participei de uma banca semana passada de dissertação sobre teologia da libertação e marxismo, tema novo, né? Teologia da libertação e marxismo. E um colega que estava na banca, ele é marxista, eu coloquei a seguinte pergunta: a teologia da libertação não que se é minha é relevante, mas me pareceu relevante essa pergunta, mas a teologia da libertação, ela fez o uso do marxismo porque se encantou pelo seu materialismo? Pela sua mediação? Não, porque hoje ninguém, mesmo quem é extremamente reacionário, é capaz de fazer uma análise da realidade fora de alguma categoria marxista, como da psicanálise também. Esse ato foi um ato inconsciente. Quer dizer, minha mãe, sua mãe, as nossas avós falam isso. Uma categoria que se popularizou da psicanálise, assim também aconteceu com o marxismo. Sim. A minha questão é, a teologia da libertação se encantou com o marxismo, não é porque o marxismo também é uma teologia? Uma teologia do imanente? O esquema é todo religioso, precisa de fé, só que você retira do transcendente a plena realização do humano e coloca no imanente, mas no futuro. Permanece inalcançável, né? Ou seja, várias realidades próprias e reflexões e temas próprios do cristianismo foram se secularizando. Foram se secularizando, chegando a outros lugares, e esses lugares que operam numa matriz religiosa também, né? Isso é arriscado falar, mas que operam também numa matriz religiosa, me resguardando no Durkheim aqui, acabam recusando também as contribuições do cristianismo como se fosse uma guerra de deuses. Uma disputa entre matrizes religiosas. Pensando isso nesse contexto mais recente, né? A instituição, quando católica, e para terminar o programa, quando ela se coloca nos últimos anos, e não apenas agora, né, como um desafio, esse diálogo com a cultura moderna, em alguns momentos, né, reagindo a essa cultura como se fosse algo estranho, como se ela não tivesse produzido, colaborado na sua produção, né? Onde é que ela se equivoca e onde é que ela poderia, enfim, abrir-se de alguma maneira a esse diálogo. Obviamente que nós não temos aqui nenhuma autorização para falar em nome dessa instituição, estamos falando como pesquisadores, né? Como pesquisador eu fico muito à vontade de tratar do tema. Agora, como católico que eu sou, já tenho uma certa dificuldade de pensar essa questão, porque depende dos lugares que você ocupa. Quer dizer, eu aqui no Brasil, em Belo Horizonte, com meus 38 anos, pai com 3 filhos, é claro que esse lugar orienta compreensões. Agora, se eu estivesse num outro posto, vendo as repercussões do meu ato no globo inteiro, é um outro lugar que exige uma responsabilidade diferente, um ethos diferente. Então, acho arriscado fazer como alguns colegas católicos e tal, que saem metralhando a crítica pela crítica, porque as pessoas gostam, né? Um populismo, um certo populismo intelectual, de ficar criticando pela crítica. Prudência e honestidade. Prudência e honestidade, né?
Obrigado por você ter aceito o nosso convite. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para você saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, para saber mais sobre o nosso convidado e sobre esse tema, você pode acessar a página do mestrado, que fica em pucminas.br/ppgcr. Lá você vai encontrar o link para o Religare também, entre todas essas informações. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.